Beleza, gente? Então, dando continuidade, né? Entramos na parte 2 da nossa aula, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre o diagnóstico e tratamento das dislipidemias. Eu dividi em duas partes, então a gente vai ter a parte 2, que eu vou falar de álcool, carboidratos e proteína, e a parte 3 a gente vai dar continuidade com as gorduras e... vamos começar definindo dislipidemia, né? Que ela é considerada um fator de risco cardiovascular, né? Conforme eu tinha falado na parte 1, né, dessa aula, que está muito associado ao processo de aterosclerose. Então, por que a gente tem que tratar um paciente que apresenta alteração de colesterol, de HDL, de triglicerídeo? Porque é um paciente que, quando apresenta qualquer alteração dessas lipoproteínas no sangue, é um paciente com potencial, né, para estar desenvolvendo uma doença cardiovascular, que são todas aquelas possibilidades que eu coloquei na parte 1. Tá? Então, a gente entende por dislipidemia qualquer anormalidade no perfil lipídico, que pode ser para mais ou para menos, por isso que chama dislipidemia. Então, a dislipidemia ela vai incluir uma hipercolesterolemia, vai incluir uma hipertrigliceridemia, ou vai incluir uma redução do HDL, que deve estar num valor ótimo, né? Normal para cima, e se ele estiver baixo, a gente vai ter um comprometimento nesse transporte reverso do colesterol, e ele não pode ficar baixo, que também é considerado um fator de risco, tá? Então, a gente entende, né, que seria uma associação, né, dessas alterações, tá? Bom, trago para vocês, então, né, a última atualização, né, de pontos de corte, né, de valores de normalidade e valores de diagnóstico, né, dessas lipoproteínas que foram publicadas nos arquivos brasileiros de cardiologia em 2019, tá? Essa foi a última atualização, ok? Então, vocês podem observar aqui que a gente tem, né, o colesterol total, tá? Que é o conteúdo de colesterol presente em todas as lipoproteínas. A gente tem a lipoproteína HDL e a gente tem o conteúdo total de triglicerídeo, né? Ou seja, qual é o total de triglicerídeo que eu tenho em todas as lipoproteínas que circulam no meu sangue, no HDL, no LDL, no VLDL, tá? Então aqui a gente tem os valores totais que estão contidos, né, nas lipoproteínas. Aqui é a própria partícula que é contada, aqui também é a partícula LDL. E aqui o não HDL também ele é um conteúdo, né, da quantidade de colesterol que não está incluída na partícula do HDL, tá? Geralmente essa informação a gente deve sempre olhar quando a gente está fazendo análise, né, de exames de sangue de pacientes que têm triglicerídeo acima de 400, tá? Porque acaba que fica uma forma mais fácil, né, de eu estar analisando o risco, né, para a doença cardiovascular desse paciente, considerando que o LDL ele é obtido a partir de um cálculo, onde o triglicerídeo entra nesse cálculo, né? Então é uma informação indireta. Então, se eu tenho um triglicerídeo muito alto, eu vou estar atrapalhando, né? Eu vou estar, assim, vai ficar nublado, né, o meu entendimento sobre o potencial aterogênico, né, da partícula de LDL. Ela vai estar sendo influenciada pela grande quantidade de triglicerídeo. Então, nesse caso, a gente vai avaliar, né, a quantidade que eu tenho de colesterol total no sangue que não está presente no HDL, ok? Então, aqui também nessa tabela a gente vê pontos de corte, né, quando o indivíduo fez o jejum, quando o indivíduo não fez o jejum, e vocês podem observar que são quase os mesmos valores para todos os parâmetros, com exceção do triglicerídeo, né? Então, a única diferença que a gente tem, né, de valor de corte para as partículas, quando a gente faz o jejum ou quando não faz, é em relação ao triglicerídeo, por conta da presença dos quilomicrons, né? O quilomicron ele é a primeira partícula formada que a gente chama de triglicerídeo exógeno, e que depois de 12 horas a gente não tem mais, ou pelo menos não deveria mais ter quilomicron no nosso sangue, né? Tirando alguns indivíduos que têm alteração genética, tá? De algumas enzimas que não conseguem depurar, né, esses quilomicrons, e aí eles acabam assim elevados mesmo após 12 horas. Então, quando a gente faz jejum e a gente não tem mais a primeira partícula rica em quilomicron, a gente acaba tendo uma necessidade de ter valores de corte mais baixos. E quando a gente não faz o jejum, significa que a gente está contando, né, a participação desses quilomicrons, tá, nessa quantidade total de triglicerídeo. Por isso que o valor acaba aumentando em 25 miligramas a mais. Tá? Então, tem várias questões, né, para que a gente possa estar podendo avaliar o perfil lipídico, né, do nosso paciente sem jejum, né, considerando que alguns artigos, né, têm colocado que o estado alimentado, né, é o estado que a gente consegue avaliar melhor o potencial aterogênico, né, nesse indivíduo, tá?
Mas eu também entendo que muitas vezes, né, no dia a dia, né, de coleta de sangue, né, na logística dessa coleta de sangue, muitas vezes isso acaba não sendo muito viável, porque quando a gente vai pedir o perfil lipídico para um paciente, a gente aproveita que esse paciente vai se deslocar ou ele vai chamar um técnico para vir à sua casa para fazer coleta de sangue, né? É uma abordagem invasiva, né? Nem todo mundo gosta de ser furado por uma agulha, né? Então a gente aproveita e já pede outros exames, e que alguns exames precisam de jejum, né? Então, por exemplo, se eu vou pedir uma glicose, uma glicemia de jejum, ela pede pelo menos 8 horas de jejum. Então eu aproveito, né, que vou fazer esses exames e aí acaba que o paciente faz aquele jejum realmente. Então, na maioria das vezes, eu avalio, né, os meus pacientes com esses pontos de corte aqui, e a maioria dos meus pacientes faz jejum, porque eu acabo misturando outros exames, né, que necessitam de jejum também, tá? Uma outra coisa importante aqui que a gente precisa ver, né, são os valores desejáveis, tá? Para colesterol total, HDL e triglicerídeo. Mas como a gente sabe, né, eu vou reafirmar isso um pouquinho mais à frente, que a partícula do LDL é a partícula mais importante que está associada às doenças cardiovasculares, a gente tem valores diferenciados segundo o nível de risco que esse paciente foi classificado. E essa categoria de risco a gente faz depois que a gente aplica o score de Framingham. Esse score de Framingham, ele tem no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos também, a própria Sociedade Brasileira tem um aplicativo próprio, para que a gente possa estar colocando da idade, por exemplo, se o paciente fuma ou não fuma, valores do LDL, né, valores de HDL, fumante, se ele é etilista, tá? E a partir de uma pontuação, a gente acaba classificando o indivíduo com um risco baixo, intermediário, alto ou muito alto. Tá? Então, isso é interessante que vocês deem uma lidinha num documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, caso o médico não envie, né, esse paciente, não informe para vocês qual é a categoria de risco que o paciente se encontra. Tá? Então, a gente tem esses diferentes pontos de corte, que vocês vão vendo que eles vão reduzindo à medida que o risco do paciente vai aumentando, né? E acontece a mesma coisa para o não HDL, já que eu falei para vocês que a gente vai fazer análise do não HDL quando um paciente apresenta uma hipertrigliceridemia acima de 400 miligramas, tá? E aí, nesse caso, o cálculo, né, da fórmula de Friedman, né, para fazer o cálculo do LDL acaba ficando comprometido. Então, a gente vai ter uma melhor análise, né, feita pelo não HDL. E aí eu quis trazer para vocês também, gente, considerando que hoje em dia, né, até lá na nossa clínica, eu tenho atendido muito paciente com valores de colesterol muito resistentes, né, a modificação com a dieta. Tá? Então, eu quis trazer para vocês uma atualização da diretriz brasileira de hipercolesterolemia, super recente, né, desse ano, tá? Onde ele coloca, né, que é uma doença genética, né, ela se caracteriza por níveis muito elevados do LDL, tem sinais clínicos específicos que eu vou mostrar para vocês, né, como os xantomas, tendíneos, tem uma fotinha que eu vou mostrar, o arco corneal, né, nos olhos, tá? Principalmente antes dos 45 anos de idade, ou seja, um indivíduo adulto jovem, né? Aqui são algumas fotinhas, né? Na verdade, isso aqui não é xantoma, são xantelasmas, mas os xantomas têm essa aparência muito parecida em outras partes do corpo, né? Especialmente em partes de maior atrito, como o cotovelo, tá? E até né, o calcanhar também, com esses xantomas tendinhos, tá? A gente deve sempre suspeitar, né, quando os adultos, né, acima de 20 anos apresentarem um LDL maior do que 190, tá? E essa probabilidade, né, seria de 80%, né, à medida que esse valor, né, ele está elevado, né, e ele vai aumentando, né, à medida que essa idade também vai aumentando, tá? Então, valores de 190, se o indivíduo tiver menos do que 20 anos, não é normal, né, não é esperado, não está numa média de valor para indivíduos tão jovens assim, tá? E abaixo de 30 anos ou mais, né, acima de 30 anos, um valor de 250 é considerado muito alto, tá? Bom, outra questão também que a gente pode observar é que, como é uma doença genética, a gente vai ver que em algumas famílias elas vão expressar o gene, né, alguns indivíduos de família vão expressar o gene e outros indivíduos não. Então, quando a gente tem, por exemplo, vocês estiverem atendendo irmãos, né, ou pessoas da mesma família, em que vocês observam um LDL normal, né, abaixo de 130, em alguns indivíduos, e outros acima de 190.
Então já é para a gente também estar suspeitando e fazendo outros exames e vendo, avaliar sinais, né, no corpo, né, desses indivíduos, tá? Também é importante, quando o paciente tem colesterol alto, primeiro a gente vai olhar a alimentação, né, gente? Que às vezes só a alimentação já justifica, tá? Mas a gente deve descartar outras doenças também, como o hipotiroidismo, que acaba diminuindo muito o metabolismo e acaba diminuindo a depuração do colesterol, né, a nível hepático, e também a síndrome nefrótica, tá? Porque com a perda exagerada de proteínas, a gente não consegue, né, tá fazendo, né, a produção adequada dessas lipoproteínas, tá? E também não conseguimos fazer a depuração dela no sangue. Bom, a presença da hipertrigliceridemia, tá, que pode acontecer concomitante à hipercolesterolemia, ela não vai excluir o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Tá? Eu quis trazer para vocês também um estudo que foi feito em 2017, né, que eles fizeram um cálculo de uma média, tá, de vários laboratórios em indivíduos que tinham diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, né, e eles observaram, né, que a média de colesterol desses indivíduos, colesterol total, era de 310, tá? 310 para adultos e 230 em crianças e adolescentes. Tá? Então já fiquem de olho quando vocês encontrarem um paciente com valores tão altos assim. Tá? Vamos falar um pouquinho do LDL, então, né, que é uma lipoproteína que é considerada, né, a lipoproteína mais aterogênica e de maior associação com as doenças cardiovasculares. Tá? A gente sabe, né, vários estudos têm demonstrado que existe uma forte relação, tá, do colesterol total, né, com a doença arterial coronariana. Tá? E deste colesterol total, né, a partícula que mais tem conteúdo de colesterol é o LDL. Tá? Então, a gente sabe que o LDL ele corresponde ao valor total do colesterol de 60% a 70%. Então, a gente deve sempre pensar que a gente vai olhar, né, os valores do exame de sangue do nosso paciente, especialmente o LDL. Tá? Bom, falando de LDL, né, gente, é importante a gente estar pensando, né, que, embora eu tenha apresentado os valores, né, para a gente estar observando, acompanhando, estimulando o nosso paciente a ter sempre valores abaixo daqueles valores que eu mostrei na tabela do slide anterior, tá? Porque a gente sabe que níveis maiores do que 100 miligramas, eles estão realmente associados a maior risco de eventos ateroscleróticos, tá? Só que pacientes que têm valores normais, né, ou abaixo de 100, ou normais dentro daqueles valores que eu já tinha mostrado para vocês, eles não estão isentos dos riscos. Tá? Então, isso é uma fala que tem muitas publicações aqui, né, do Ministério da Saúde e de vários outros artigos, né, também internacionais, têm valorizado isso. Tá? Valores baixos de LDL não garante, né, proteção contra um evento cardiovascular. Tá? E isso aí é muito fácil a gente estar entendendo atualmente, né, com muitas pesquisas, que a gente vai saber que mesmo que eu tenha um paciente que tem um LDL baixo, um LDL normal, essa LDL ela pode estar modificada, né? Ela pode estar pequena e densa, isso fazendo com que o valor total dela, expresso no exame de sangue, fique baixo. Tá? E geralmente quando eu tenho uma LDL pequena e densa, eu tenho alguns indicadores para isso. Tá? Que seria um triglicerídeo alto, um HDL baixo e alguns marcadores inflamatórios elevados, como leucócitos, como fibrinogênio, como PCR, como homocisteína. Então, hoje em dia, né, a recomendação é que eu até também tenho feito muito nos meus pacientes, por incrível que pareça, vocês vão vendo que com o tempo vocês vão valorizar muito mais, né, outras informações, né, que vão estar dizendo para a gente se o sangue desse paciente está legal, se não está inflamado, né, se não tem marcadores de estresse oxidativo, se não tem marcadores inflamatórios, do que os valores numéricos somente, né, do perfil lipídico. Tá? Não estou querendo dizer que a gente não vai valorizar, a gente vai valorizar, mas é importante que a gente faça esse olhar global. A gente vai olhar o LDL, mas a gente vai ver o triglicerídeo, o HDL, o colesterol total, a gente vai calcular aqueles índices, e a gente vai olhar também biomarcadores de estresse oxidativo e biomarcadores inflamatórios. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente vai fazer. Então, voltando aqui rapidamente, olha, o triglicerídeo alto e o HDL baixo, geralmente seriam assim, indicadores indiretos de que a nossa LDL está pequena e densa. Tá? Por isso que hoje em dia a gente tem muitas publicações sugerindo o cálculo do índice triglicerídeo HDL, que seria um marcador independente de risco. Praticamente, se você calcular isso,
né, já estaria suficiente para a gente estar fazendo, né, uma predição de risco. E aí vamos entender um pouquinho por que quando eu tenho triglicerídeo alto e HDL baixo, por que a minha LDL ela fica mais heterogênica, né? Ela fica com mais possibilidade de estar causando um evento cardiovascular, né? Então vamos ver. Quando eu tenho um triglicerídeo maior do que 170 mg por decilitro, tá? Que é acima da normalidade, né? Acima de 150 quando eu faço jejum, tá? Geralmente relacionado, né, a uma resistência à insulina, ou síndrome metabólica, ou diabetes tipo 2, e uma adiposidade central, tá? Eu vou ter um acúmulo, né, um aumento nessa produção de triglicerídeo, tá? E aí eu vou produzir grande quantidade do triglicerídeo endógeno, que é o VLDL. Então, primeiro vem os quilomicrons, né, que são triglicerídeos exógenos, vão para o fígado, e o fígado ele vai estar metabolizando isso para não deixar essa gordura ficar no fígado, na medida do possível, senão ele vai desenvolver uma esteatose hepática, né? E aí ele vai colocar, então, na corrente sanguínea o VLDL, que é essa lipoproteína que a gente chama de triglicerídeo endógeno, ou seja, ela foi produzida no fígado, tá? Mas como são triglicerídeos, né, como são partículas que têm grande quantidade de triglicerídeo, né, essa grande quantidade de triglicerídeo acaba estimulando a expressão de uma enzima que faz transporte, que é a CETP. É uma enzima transportadora de ésteres de colesterol, tá? Então, a gente vai estimular a expressão dessa enzima, tá? De tal forma que ela vai tentar tirar esse triglicerídeo do VLDL, né? E levar para o HDL ou levar para a partícula do LDL, ok? E ela faz isso trazendo de volta ésteres de colesterol, de ambas. Então, ela tira conteúdo de colesterol do HDL, tira conteúdo de colesterol do LDL e traz esse triglicerídeo de volta para tentar esvaziar aqui, né? Uma tentativa de equilibrar, tá? E aí, o que acontece? Esse HDL, rico agora em triglicerídeo, vai estimular uma outra enzima, lipase hepática, que vai degradar esse triglicerídeo, tá? Fazendo com que esse HDL ele fique também pequeno, perca, né, a sua proteína que é indicadora da sua funcionalidade, que é a ApoA1, tá? Acaba degradando essa apoproteína, que é então eliminada pelos rins, tá? E eu acabo ficando com uma pouca quantidade desse HDL no meu sangue, certo? E ele fica pouco funcional, ele acaba tendo dificuldade de estar fazendo o transporte reverso do colesterol, certo? Da mesma forma, eu vou ter essa mesma enzima, ela vai estar também tentando, né, eliminar os triglicerídeos desse HDL, desse LDL, né, diminuindo então o tamanho dessa lipoproteína, mas não a quantidade dela, né, então ela vai só ficar pequena. E aí com isso, gente, eu acabo tendo um quadro, né, que a gente chama de dislipidemia heterogênica, que é muito triglicerídeo no sangue, sob a forma do VLDL, né, muito LDL pequeno e denso, tá? E pouco HDL no meu sangue. Por isso que quando eu pego isso aqui e divido por isso, eu calculo um índice que eu posso usar como indicador de risco, tá? Bom, então, antes de eu mostrar os indicadores que a gente vai calcular como complemento à análise do perfil lipídico, né, eu queria falar, né, sobre os tipos de lipoproteínas, né, que a gente conhece, que são todas essas aqui, ó, os quilomicrons, tá vendo? Que depois de 12 horas o nosso sangue ele já é degradado, né, porque ele vai para fígado e do fígado pega o seu conteúdo e forma o VLDL, tá? Então eu queria falar para vocês que todas as lipoproteínas que têm ApoB, tá, que tem menos do que 70 nanomol, elas geralmente atravessam o endotélio facilmente. Por isso que são as lipoproteínas mais heterogênicas. E é por isso que eu quis mostrar para vocês que o metabolismo, né, de uma LDL, quando eu tenho triglicerídeo alto, que está estimulando a expressão de várias enzimas que vão degradar esse triglicerídeo, né, acabam gerando umas partículas de LDL muito mais heterogênicas do que elas já eram, porque elas acabam ficando menores do que elas, né, apresentavam antigamente o seu diâmetro, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, ApoB, ó, menor do que 70, né? Que o quilomicron ele já fica entre 80 e 100. Mas a VLDL é pequena, a IDL, que é intermediária, que ela dura uns 2 a 3 dias no sangue também, ela é pequena, também pode atravessar, alguns estudos mostram, né, o seu potencial também heterogênico, mas não tem a participação tão intensa quanto a LDL, né, que é até menor, né, entre 20 e 25, normalmente, né, imagina quando ela está menor e mais densa, né, quando está dentro desse contexto dessa dislipidemia heterogênica, tá? Então, com isso, a gente vai entender, né, por que essa LDL pequena e densa, ela está muito relacionada com o processo de heterogênese, por conta do seu tamanho pequenininho, que vai atravessar o endotélio facilmente. Então, aqui, olha, a gente tem
LDL pequena e densa ou oxidada, né? Quando é que a LDL fica oxidada? Quando eu tenho muito radical livre no meu sangue, quando eu tenho um endotélio que não está saudável, né? Quando eu tenho muita glicose, né? E aí eu vou fazer, ou eu vou oxidar a minha LDL com os radicais livres produzidos, né? No processo de alimentação inflamatória, que o que mais a gente faz hoje em dia com fast food é alimentação inflamatória. Ou então, se eu tiver uma resistência à insulina e excesso de glicose no meu sangue, eu vou glicar a minha LDL, né? Ele vai entrar no processo de glicação. Então, é uma modificação da LDL. Todas essas pequenas modificações são gatilhos para que essa LDL ela atravesse o endotélio e na camada íntima, então, ela seja, né, ela inicie um processo inflamatório com a atração de monócitos que vão se transformar em macrófagos. E como eles não conseguem digerir o conteúdo das LDLs, porque não são nem vírus nem bactérias, né, eles vão formando essas células espumosas que vão atraindo cálcio, né, e vão calcificando e formando essas placas de ateroma. Tá? Então é assim que a gente começa, né, com uma alimentação inadequada. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês, então, vários índices, né, que a gente pode calcular para complementar a análise do perfil lipídico, que seria a razão triglicerídeo HDL com corte para homens e mulheres. Ainda não existe consenso para isso, tá, gente? São sugestões de alguns estudos recentes feitos aqui no Brasil. A gente também tem a sugestão da razão ApoB e ApoA, que são, né, aquelas proteínas que estão presentes nas lipoproteínas mais heterogênicas, comparando com a lipoproteína que está presente no HDL, que deveria ter bastante quantidade de ApoA. Então, quando eu tenho um paciente que tem plano de saúde, né, eu consigo pedir, acrescentando, né, essas análises aqui. Eu doso o ApoB e ApoA e depois eu calculo essa razão. Tá? Já fiz isso várias vezes. Então, isso é interessante, porque às vezes eu tenho um valor alto de colesterol, mas quando eu calculo essa razão, ela está normal. Então, isso é uma forma da gente estar garantindo mais tranquilidade para o nosso paciente. Tem os índices de Castelli 1 e 2, que é quando a gente compara o colesterol total com HDL e a gente compara o LDL com HDL. Ou seja, valores têm que ser os mínimos possíveis, né? Porque o numerador não pode estar muito alto em função do denominador. Então, se eu tiver valores altos, é porque esses numeradores eles estão aumentando, tá? E a LPA, né, a diretriz recomenda que a gente dose em pacientes que têm essas alterações lipídicas, a diretriz recomenda que a gente dose ao menos uma vez na vida desse indivíduo, para a gente ver se esse paciente tem uma produção grande dessa LPA, que é uma lipoproteína que tem um aspecto e uma atividade, né, pró-trombótica. Tá? Então, o valor, né, preocupante, né, seria acima de 30, ou seja, normalidade até 30 miligramas. Tá? Então, é interessante a gente estar vendo. O paciente tem colesterol alto, ele tem LPA alto, determinado de forma genética, então é um paciente que a gente tem que trabalhar muito com alimentos antioxidantes, suplementos e fitoterápicos antioxidantes também, que ajudam até a diminuir um pouco, né, essa LPA no sangue. Tá? Bom, além, né, da gente avaliar esses marcadores, gente, eu acho que é importante também, conforme eu tinha falado, né, da gente avaliar, além dos pontos de corte, o contexto. Né, é um sangue que está inflamado? Eu preciso ver isso. Né, então, tem alguns complementos que a gente pode fazer, que são os biomarcadores de estresse oxidativo e os biomarcadores de inflamação. Tá? Tem alguns que são muito específicos de estresse oxidativo, mas que não estão na rotina de análise de sangue e acabam sendo caros, que é a própria dosagem do LDL oxidado, a capacidade antioxidante total do plasma, a dosagem da enzima superoxidismutase, porque é ela que acaba ajudando o nosso corpo nesse processo de detoxificação, tá? Assim como catalase e a glutationa. Então, são exames ainda que não estão na rotina, né, dos laboratórios, e quando a gente quer fazer, acaba encarecendo um pouco essas análises. Então, o que a gente faz? A gente usa valores que geralmente estão na rotina do nosso paciente e que acabam não acrescentando muito custo a mais e que são indicadores indiretos desse estresse oxidativo, que são eles a GGT, tá? Que é a enzima hepática, como ela é muito sensível, a recomendação que a gente tem é que para que eu considere que o meu fígado está tendo uma atividade normal, né, não sobrecarregada, né, e não está sofrendo muito estresse oxidativo, tá? Eu acho que é interessante que essa GGT ela fique até 20, né, a quantidade de 20. Mais do que 20
dependendo do contexto, o paciente que bebe, um paciente que usa muito medicamento, o paciente que come muito açúcar, muita gordura, fritura, alimentação ruim, já vou estar chamando a atenção que esse paciente deveria estar melhorando a sua alimentação, e eu uso a GGT como um indicador para dizer, olha, você está melhorando a alimentação ou não, né? O ácido úrico também é interessante porque eu tenho ácido úrico elevado toda vez que eu tenho resistência à insulina. E se eu tenho resistência à insulina, eu vou ter também estresse oxidativo, tá? Assim como a homocisteína, né? Que ela é considerada um radical livre, que ela faz alteração do nosso endotélio, e a gente não pode ter alteração do endotélio, né? Se a gente tem qualquer feridinha no endotélio, é um primeiro passo para esse gatilho da resposta inflamatória, formação das células espumosas e da placa de ateroma, tá? Bom, além desses biomarcadores que são os viáveis, né, como o GGT, ácido úrico e homocisteína, a gente tem os biomarcadores de inflamação, tá? O último aqui tem todos os exames, todo o hemograma completo vai vir com valores de leucócitos totais. Então, se eu tenho leucócitos acima de 7.500, nesse contexto também que eu havia falado, num paciente que tem alguma dislipidemia, né, que bebe, que tem uma alimentação não saudável, eu tenho que ficar, né, olhando bastante esses leucócitos nos próximos exames, né, prescrever alimentação anti-inflamatória, suplementos anti-inflamatórios também, para a gente tentar diminuir, né, esses indicadores. E alguns pacientes me trazem a PCR, também fibrinogênio, né, poucos, quase nenhum eu tenho de interleucina 6, tá? Então eu sempre vou olhar pelo menos 3 indicadores de inflamação, e tendo um deles alterado, eu já vou estar sempre, né, atenta e sempre mexendo na alimentação, estimulando o consumo de temperos, especiarias, né, cúrcuma, canela, cravo, noz moscada, todos esses pozinhos que a gente encontra nas casas Pedro, né? Vou sempre estimular o seu consumo e colocar em tudo que ele for fazer do seu preparo, tá? Bom, e aí eu tô falando de disfunção endotelial, né, gente? Mas vamos lembrar o que seria essa disfunção endotelial, já que ela é o início, né, de todo o processo de aterosclerose, tá? Então, ela vai acontecer, né, consequente a um desequilíbrio, né, na produção de óxido nítrico, que é o NO aqui. Então, alguma coisa vai estar acontecendo com esse paciente, seja o próprio envelhecimento, né? Por exemplo, nas mulheres, quando a gente entra na menopausa, a gente diminui a produção de estrogênio. E o estrogênio estimula a produção de óxido nítrico, né? Então, a gente tem possivelmente muitos fatores que podem influenciar essa produção de óxido nítrico. Quando isso está desequilibrado, e eu estou estressado, e eu estou produzindo uma quantidade grande de vasoconstrictores, eu posso levar a uma disfunção endotelial, tá? Alguns outros fatores que podem levar a esse desequilíbrio, né, além das questões fisiológicas, né, é a minha própria alimentação, né, levando a uma oxidação desse LDL, né, o excesso de lipídios no sangue, o próprio fato de eu ter uma pressão arterial elevada, né, que eu não consigo estar fazendo vasodilatação, eu vou estar sempre apertando o meu vaso, né? Cada vez que eu aperto, eu faço uma feridinha. Nessa feridinha, eu vou estar sempre fazendo atração de células de defesa, né? A própria hiperglicemia também, que eu tinha falado, que faz a glicação, né, do LDL, o fumo, né, que levam, né, todas essas situações vão levar a um aumento da citocina, das espécies reativas de oxigênio, e que vão reduzir, né, a vasodilatação dependente do ácido nítrico, tá? Além disso, né, esses fatores eles vão aumentar essa permeabilidade do endotélio, justamente porque eu vou ter uma disfunção endotelial, tá? E se eu tiver um aumento da permeabilidade do endotélio junto com essas LDLs oxidadas, já é um prato cheio para facilitar essa passagem, né, para a camada subendotelial, e aí, né, deflagrando, né, toda essa resposta inflamatória e finalmente a aterogênese, que é o que a gente não quer que aconteça, para estar controlando essas doenças cardiovasculares, né? Então, mais uma vez aqui, a gente tem que controlar fatores que vão oxidar esse LDL, a quantidade dessas lipoproteínas pela quantidade da alimentação e alimentos adequados, né? Controlar a pressão arterial, controlar o consumo de carboidratos, especialmente os açucarados, né? E o tabagismo, tá? Então, é possível a gente estar controlando isso. E aí, como é que fica a nutrição, né, nas dislipidemias? Gente, eu usei 2 últimas publicações bem atuais, né? A primeira é essa aqui de 2019, onde tem os pontos de corte, né, para a gente estar fazendo diagnóstico da dislipidemia. E a segunda é a desse ano que foi publicada, que é uma atualização sobre o consumo de gorduras, tá? Que eu vou falar bastante na parte 3, né, da nossa aula. Ah, deixa eu botar onde é que eu vou botar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Um pouquinho mais, vai cuidar, não. Bom, então, essas são as recomendações dietéticas, tá? Que eu queria mostrar para vocês logo de cara aqui. Vou ficar me mudando de lugar o tempo inteiro. Deixa eu botar aqui. Então, aqui a gente tem, né, todos os nutrientes, né, não são os alimentos, são os nutrientes para ajudar no cálculo da dieta, tá?
A gente tem aqui dentro, né, quando o paciente está dentro da meta, né, dentro dos valores, né, e não tem comorbidades, tá? Né, recomendação, né, de todos os nutrientes. A gente tem aqui quando o paciente está acima da meta e com comorbidades, tá? E aí eu dividi aqui porque todos esses três. Então a gente tem valores também, de acordo com o valor do triglicerídeo, a gente muda um pouquinho, né, a recomendação para perda de peso, a recomendação de carboidrato. Então vocês podem ver que à medida que o triglicerídeo vai aumentando, o percentual de carboidrato vai diminuindo, né? O consumo permitido de açúcares vai diminuindo também, tá? A proteína vai aumentando e o lipídio acaba sendo quase a mesma coisa, aumentando um pouquinho para tentar compensar a baixa do carboidrato, né? E isso acontece também, olha, com quem tem HDL alto, tá vendo? Pode ir de 45 até 60, tá? Então eu tenho muito costume de quando eu pego um paciente que tem colesterol alto, eu já vejo que é um paciente que gosta muito de alimentos açucarados. Então eu às vezes eu trabalho mais em função do carboidrato, do controle do carboidrato da dieta, do que das gorduras. Porque da gordura todo mundo já tem medo, né? Ah, eu tiro a pele do frango, ah, eu não como carne, só como queijo branco, tudo light, leite desnatado, e quando você vai ver aquele paciente que não resiste a uma paçoquinha, não resiste a um bolo de chocolate, não resiste a coisas, sucos então, né? Sucos açucarados, café com açúcar o dia inteiro. Então, às vezes o paciente não sabe, mas às vezes é exatamente isso que está fazendo essa diferença, por conta da transformação que a gente tem da frutose, né, em gordura no nosso fígado, tá? Então, vejam que às vezes o inimigo está aqui, escondidinho aqui, justamente no carboidrato. E aí a gente tem depois, né, vejam que o que eu chamo a atenção é que os ácidos graxos trans, comparando com a diretriz de 2017, que foi anterior a essa, ele fazia uma recomendação de até 2% da dieta, né? Agora veio de 2019 para excluir da dieta, considerando a quantidade de trabalhos que a gente tem hoje em dia, né, recomendando o não consumo desses ácidos graxos, tá? E aí depois tem os saturados, que é sempre baixinho, né? Depois os monoinsaturados é a maior quantidade da dieta, juntamente com os poliinsaturados, chamando atenção para os ômega 3, né? E depois a gente tem, né, uma recomendação também do ácido linolênico, tá? Que seria o vegetal, né? Além do EPA e do DHA e fibras que são recomendadas. Pô, a gente está aparecendo aqui, desculpa, mas aqui 25 gramas, agora apareceu, 25 gramas de fibra, sendo 6 gramas de fibra solúvel, tá? E observem também que a gente não tem mais recomendação de colesterol dietético, colesterol da dieta, tá? E depois a gente vai discutir um pouco por que está acontecendo isso nessa última diretriz também. Ok? Então, gente, nessa aula, né, parte 2, a gente vai falar somente do álcool, da recomendação de álcool, de carboidratos, de fibras e proteínas. E na parte 3, então, a gente vai falar sobre todos aqueles detalhes, né, de gordura saturada, gordura total, tá? Que eu dividi, né, o tratamento da dislipidemia. Bom, então, começando com o álcool, né, eu trago para vocês, então, um artigo de 2020 em que ele faz uma revisão sobre o efeito do álcool nos fatores de risco cardiovascular, tá? O que eu achei interessante nessa revisão, né, é que ele fala que o consumo de álcool, né, e o seu efeito, né, o efeito do consumo do álcool nos indivíduos vai depender de diversos fatores e que a gente tem que estar, como profissional de saúde, tem que estar lembrando disso, né, o tempo inteiro quando a gente for avaliar um paciente, quando a gente for perguntar como é que ele, né, qual é o consumo, o que ele bebe, o que não basta só saber a quantidade, eu preciso saber o IMC desse paciente, eu preciso saber a idade dele, eu preciso saber o hábito dele, se ele mistura álcool com outros alimentos, né? Eu preciso saber o nível de informação desse paciente, né? Então, eu preciso de muitos detalhes para estar entendendo o impacto do consumo desse álcool nesse meu paciente e até o que ele sente quando ele está de ressaca, né? E até qual é a quantidade que ele acha que pode estar realmente fazendo ele começar a apresentar esses sintomas da ressaca, né? Então, a gente sabe hoje em dia que o efeito do álcool a nível agudo, por exemplo, dependendo da quantidade de massa magra que a pessoa tenha, que está totalmente relacionada com a quantidade de líquido que a pessoa vai ter no corpo, vai ser um fator importante para ela estar ficando sóbria ou não, né? Então, pessoas que têm mais músculo, consequentemente mais líquido no corpo, são pessoas que demoram mais para estar tendo os primeiros efeitos do álcool, né? E é claro que pessoas que têm um fígado mais fragilizado também não vão conseguir metabolizar direito esse etanol, podem estar apresentando também essas alterações. Então, a gente tem que escutar nosso paciente, tentar entender, né, o que está acontecendo quando ele está fazendo esse consumo de álcool, né? E aí, depois que a gente entender isso, a gente vai estar podendo classificar se o nosso paciente tem um consumo moderado ou um consumo excessivo.
Porque às vezes uma taça pode ser pode ser adequado para um paciente, mas pode ser muito para outro, né? Às vezes eu tenho um paciente que dá 2 goles num vinho e já fica com enxaqueca, né? Eu tenho paciente que bebe uma garrafa inteira e não sente nada, né? Então a gente tem que procurar individualizar essa análise, tá? Então, de uma forma geral, o que esse artigo traz para a gente, né, é que o consumo moderado médio, né, que seria um consumo moderado médio, menos do que 30 gramas por dia de etanol, tá? Ele está relacionado à inibição daquela enzima CETP, tá? E com isso, eu vou estar promovendo um aumento do HDL e da ApoA1, tá? Então, o consumo moderado de álcool está relacionado à diminuição do estresse oxidativo, tá? A redução da pressão arterial, tá? E o aumento do HDL. Já o consumo excessivo, né, já está relacionado à hipertensão arterial, tá? Já está relacionado ao aparecimento do diabetes mellitus, tá? E está relacionado também, que agora eu perdi aqui, e o aumento do triglicerídeo, tá, gente? Então essa parte aqui de baixo, desculpa, não estou conseguindo tirar ela, gente. Bom, então o que acontece? Quando eu faço o consumo de bebida alcoólica, né, o etanol, eu preciso convertê-lo a acetil-CoA. De acetil-CoA, se for uma quantidade excessiva de acetil-CoA, o meu corpo, ele, com medida de proteção, ele vai converter ácido graxo, a gordura, tá? E aí eu acabo tendo uma inibição da lipase lipoproteica, tá? E com isso eu vou ter uma redução da hidrólise, tanto dos quilomicrons quanto dos VLDLs, tá? Por isso que quem bebe, né, e tem hipertrigliceridemia, tá, precisa reduzir o seu consumo. Então, isso já está mais do que provado, certo? Bom, tipos de bebida, né? A cerveja, né, um estudo que eu trouxe aqui do Colota de 2020, fizeram uma comparação da cerveja com o vinho, né? E eles verificaram por diversas análises, né, daqueles biomarcadores de estresse oxidativo, que o consumo de cerveja promove maior estresse oxidativo do que o consumo de vinho, tá? Mas a gente tem que estar atento que o vinho ele tem um teor alcoólico maior. E se ele tem teor alcoólico maior, ele vai ter mais etanol, que vai estar levando a maior produção de acetil-CoA e ácido graxo e, consequentemente, né, o aumento da trigliceridemia, tá bom? Em relação aos carboidratos, a diretriz traz para a gente que o consumo elevado de carboidrato eleva a glicemia, né? Então, a gente tem que observar o que é um consumo elevado de carboidrato, né, gente? A gente tem que entender que um paciente sedentário, ele não vai precisar de tanto carboidrato assim. À medida que ele faz atividade física, e dependendo do nível dessa atividade física, ele vai precisar cada vez mais de carboidrato. Então, a prescrição de carboidrato para o meu paciente vai depender do seu nível de atividade física, tá? E de uma forma geral, se esse paciente não faz atividade física e está comendo muito carboidrato, e dependendo do tipo desse carboidrato, ele vai ter uma elevação da glicemia sim, né? Tem elevação da glicemia, ele vai estimular a insulina e pode, dependendo da sua situação, né, fazer uma hiperinsulinemia. Se eu tenho insulina alta, eu vou estimular, né, fatores de transcrição, porque a insulina é um hormônio anabólico, né, para sintetizar ácido graxo. Com isso, eu vou inibir, né, a lipase lipoproteica e vou ter menor depuração. Por isso que o carboidrato em excesso, por estimular a insulina, e eu vou manter esse estado anabólico no meu sangue, eu não vou conseguir degradar, né, as lipoproteínas que são ricas em triglicerídeos. Tá? Isso aí, então, acaba sendo um alimento, né, para, né, esse triglicerídeo elevado. Bom, quando a gente fala de recomendação, né, de açúcares, né, que são os carboidratos simples, né, a diretriz traz para a gente que quando os indivíduos têm hipercolesterolemia, eles devem consumir menos do que 10% do VET, tá? E quando o indivíduo tem hipertrigliceridemia, no primeiro estágio, né, lembra que naquela tabela a gente botou 3 colunas, né, de níveis de hipertrigliceridemia, né, também seria menos do que 10% do VET. À medida que vai aumentando, ó, essa recomendação vai reduzindo, tá? Então, a gente tem que ver se o paciente gosta de estar consumindo o açúcar, se o paciente poderia estar fazendo uso de adoçante, né? Que tipo de açúcar que o paciente estaria usando, né? Hoje em dia, a gente tem muita gente, eu tenho muito paciente que fala assim, não, eu uso açúcar demerara, né? Às vezes o paciente acha que o fato de estar usando açúcar demerara, ele não está consumindo o açúcar e nem vai sofrer, né, todos os efeitos relacionados ao consumo desse açúcar, né? Então a gente precisa orientar
quais são todas as formas de açúcar, né? Então, o açúcar demerara, ele só é menos refinado do que o açúcar branco, mas ele é açúcar, né? Ele tem um pouco mais de ferro, um pouco mais de cálcio, o açúcar mascavo é até mais rico, né, em nutrientes, mas é tudo açúcar, né? Então, a gente não pode, né, deixar de estar esclarecendo isso para a população, tá? E aí, qual é o problema do açúcar, né, gente? O açúcar, ele é uma mistura de glicose e frutose, né? Se ele fosse só glicose, nem teria tanto problema, como é o caso, né, do macarrão, do pão, né? A gente até não é que a gente deva poder fazer excesso, né? Mas quando a gente come muito pão, muito macarrão, a gente tem um mecanismo de feedback para controle, né, dessas conversões para gordura muito mais potente do que quando a gente come frutose. Então, o grande problema do açúcar refinado é porque ele é um mix de glicose e de frutose, tá? E é principalmente a presença da frutose que tem um efeito mais deletério do que a presença da glicose. Tá? Então, vamos ver aqui, a glicose, ela se transforma em 6-fosfato, né? Pode se transformar em glicogênio, tá? Ou então ela vai se converter a frutose 6-fosfato, depende se eu atingir, né, a minha capacidade de glicogênio, tanto hepático quanto muscular. Então ainda tem esse primeiro passo. O excesso de glicose eu posso formar glicogênio, né? Já o excesso de frutose eu não vou estocar. O excesso de frutose vai ser convertido diretamente para acetil-CoA e vai se transformar, né, em ácido graxo e vai incorporar, né, o VLDL, tá? Ainda tem isso. E eu tenho esse mecanismo de feedback aqui, né, que essas enzimas que fazem a conversão da glicose em frutose para entrar nessa via aqui de formação de ácido graxo, elas são controladas por hormônios, que é diferente da enzima que vai fazer a conversão, né, para frutose virar ácido graxo, que não tem controle nenhum, né, não tem inibição nenhuma de nenhum hormônio. Aqui eu tenho, estimular para a insulina e inibido pelo glucagon. Então, se a gente for comparar, né, e é por isso que os açúcares simples, né, e alimentos açucarados, eles são muito piores do que fontes de carboidratos de sabor neutro, né, que são basicamente fornecedores de glicose e glicose, do que glicose e frutose, a gente está vendo que realmente é bem mais fácil a conversão desse açúcar em uma gordura, tá? E é por isso que o consumo de refrigerantes, de bebidas açucaradas, né, tudo que tem muito açúcar e alimentos industrializados, que até alimentos salgados têm frutose, para estar adicionando sabor, textura, né, e até conservar, são alimentos que eles se relacionam muito com o excesso de gordura também. Tá? Então, a gente tem que ficar atento e esclarecer o nosso paciente que não é porque é açúcar que não vai se converter em gordura. Tá? Então, o INCA, ele tem um movimento, né, que ele publicou vários formatos de açúcar, tá? E ele mostra em relação, né, à quantidade. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, aqui de uma dieta de 2.000 calorias, tá? 10%, né, das calorias, né, que seria, tem que fazer menos do que isso, até 10%, né? Mas 10% seria 50 gramas de açúcar por dia, que seria 2 colheres de sopa. Eu prefiro pensar em 2 colheres de sopa do que 10 colheres de chá, porque eu acho que 10 colheres de chá é muita coisa. Tá? Essa quantidade incorpora todas as formas de açúcar. Então, ele sai botando todos os nomes possíveis que a gente tem, né, de açúcar nos rótulos. Porque muita gente vai ver, ó, não tem açúcar. Quando você vai ler, tá lá, maltodextrina. Vai ler, tá lá, maltose, né, oligosacarídeos. Tudo isso são nomes diferentes de açúcar. Então, a gente precisa orientar o nosso paciente. Tá? Por exemplo, né, ele também deu um exemplo que o consumo de uma única bebida, né, quando eu tenho um paciente com uma hipertrigliceridemia acima de 200, ele já tem que comer menos do que 5% de açúcares, né? Então, ele deu o exemplo aqui de uma bebida, um refrigerante, que já faz 38 gramas, né? Então, ele já passa, né, dos 25 gramas, que seria os 5%, né, dessa recomendação. Tá? Então, fiquem atentos para todas as outras bebidas. Gente, eu tenho muito paciente que assim, adora arroz, feijão, carne, legume, mas passa o dia inteiro tomando café com açúcar. De tarde, em vez de comer, toma 2, 3 copos de suco de fruta, muitas vezes industrializados, né? Aqueles néctares de fruta, suco de laranja, chamate, tudo isso com açúcar. Né? Então, às vezes é a parte mais difícil e a única que a gente precisa fazer é conseguir tirar isso. Tá? Bom, então vamos lá. A diretriz, ela fala que 50 gramas de frutose por dia eleva a triglicerídeo pós-prandial. Tá? Vamos ver se o nosso paciente já está com medo de comer fruta, né? Será que a gente vai ter que cortar a fruta dele, né?
A fruta tem um pouco de frutose, mas ela tem várias outras coisas, né, que vão atrapalhar todo esse processo de digestão, de absorção. Tá? Então, por exemplo, se eu comer num dia que eu nunca vejo o paciente fazendo isso, uma banana, uma xícara de mamão, um suco com 2 maracujás e uma goiaba, eu vou fazer 28 gramas de frutose, então não chega nem perto. É claro que algumas frutas, né, como caqui e manga, são frutas mais ricas em frutose. Então basta a gente estar orientando em relação à quantidade. Aqui, por exemplo, poderia entrar um caqui, aqui poderia entrar uma manga, né, misturado com outras frutas que têm teores menores. Mas eu ainda insisto que a principal preocupação, e eu acho que é o nosso reforço, né, de fala com nossos pacientes, é principalmente o controle no consumo de produtos industrializados, porque ninguém está fazendo hipertrigliceridemia com o consumo de fruta, comida, tá? Fruta consumida em pedaço, tá? Eu tive um caso de um paciente que ele comprava muito suco do hortifruti, que é natural, e ele estava se achando, né? Então ele tomava uns 2, 3 litros de suco natural do hortifruti por dia, ele tinha um triglicerídeo na casa dos 700. E foi só a gente cortar esses sucos, né, que ele já diminuiu o triglicerídeo. Então, alguns casos específicos, né, de suco mesmo, até porque eu acho que os sucos do hortifruti, quando eles fazem aquele suco verde, suco detox, eles com certeza eles botam suco de laranja industrializado, porque o sabor adocicado é muito grande e é sempre o mesmo sabor. E a gente tem uma variação, né, no sabor das laranjas no dia a dia. Né? Eles não fazem um suco de laranja e montam um suco. Né? Então, enfim, gente, não estou falando mal do hortifruti aqui, pelo amor de Deus, eu amo hortifruti. Eu acho que o paciente às vezes que entende mal, tá? Falando de fibra, então, gente, 25 gramas de fibra, que a diretriz recomenda para todo e qualquer tipo de dislipidemia, incluindo os pacientes saudáveis, né? Por que 25 gramas de fibra, gente? Porque a fibra, ela tem uma forma de proteger o nosso paciente, né? Desde o intestino, né, nessa absorção do colesterol. Então, a fibra aumenta a excreção fecal de bile, ela aumenta a conversão hepática de colesterol em sal biliar, tá? Por conta dos seus subprodutos, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são formados pelas bactérias do intestino, né? E as fibras que têm mais apresentado bons resultados nas dislipidemias são a beta-glucana e o psyllium. Tá? Então, aquele farelinho de aveia que a gente vai passar para o nosso paciente, aquela aveia em flocos grossos, né? Quanto maior o floco, melhor, porque aí eu vou ter mais alimento para a nossa microbiota, para estar produzindo mais ácido graxo de cadeia curta. E o psyllium também, por ser uma fibra de baixa fermentação e de melhor tolerância para os nossos pacientes. Assim a gente consegue botar uma quantidade maior. Tá? Então fica a dica aí para vocês. E aí essa aqui é o intestino, tá? Eu trouxe esse azulzinho aqui, esse verdinho, são as bactérias intestinais, eles produzindo, né, os ácidos graxos de cadeia curta a partir da fermentação das fibras da alimentação, né? E queria mostrar, só relembrar para vocês que eles acabam, né, produzindo, quer dizer, eles acabam inibindo, né, pela produção de acetato e propionato, duas enzimas muito importantes, né, nesse processo de conversão da acetil-CoA até o colesterol, que é a HMG-CoA sintase e a HMG-CoA redutase. Tá? Então, com isso, a gente não vai ter a conversão, né, dessas duas etapas e de tal forma que a gente consegue então, diminuindo a formação do colesterol, tá? A nível hepático. Bom? Da mesma forma, né, ainda no intestino, né, essa microbiota ela vai produzir várias outras enzimas, dentre elas as hidrolases das sais biliares, de tal forma que os sais biliares que chegam conjugados, né, no intestino, eles vão ser desconjugados e com isso a gente não consegue fazer absorção para a circulação enterohepática, né, e está formando mais colesterol. Então, eles são eliminados pelas fezes. Tá? Então, com isso a gente tem que estar precisando tirar colesterol da circulação, né, para estar fornecendo para todas as nossas necessidades, né, no organismo. E aí eu queria mostrar para vocês, gente, como é que é fácil a gente estar atingindo 25 gramas de fibra por dia, né? Com exceção dos indivíduos que comem só produto industrializado o dia inteiro. Então, se a gente comer comida de verdade, a gente atinge fácil, fácil. Eu tenho tido experiências muito boas, né, com esse overnight oats, trouxe até uma receitinha aqui, principalmente para pacientes que têm o intestino lento, prisão de ventre. Acaba sendo um alimento gostosinho e prático, você pode fazer para a semana inteira, deixa na geladeira. Né? Então, a overnight oats com fruta, com café sem açúcar, no almoço uma salada de folhas com arroz, lentilha e carne moída. Come uma laranjinha de sobremesa, no lanche uma pipoquinha com mate.
No jantar, uma sopinha, creme de ervilha com abóbora e gengibre. Vejam que fácil a gente chega a quase a 40 gramas, tá? Então, é muito fácil a gente estar chegando nessa quantidade. Aqui está a receitinha do overnight, que leva aveia, leva chia, canela, vocês podem botar noz moscada. Eu gosto muito de botar aquele garam masala, que combina muito com alimentos mais adocicados, né? Eu gosto de botar canela, eu gosto de botar cravo, eu gosto de ralar noz moscada também, que a noz moscada é calmante, ela ajuda a dormir, né? Então, hoje mesmo, no dia que eu estou gravando aqui essa aula, eu atendi uma paciente que estava sofrendo muito com prisão de ventre, e eu pedi para ela fazer um leite, que eu tenho uma receita de um leite relaxante, que a gente faz com leite vegetal, né? O paciente escolhe qual leite vegetal que ele quer, bota uma colher de chá de chia e bota várias especiarias, dentre elas a noz moscada, a curcumina, canela e o garam masala ou gengibre, se tiver. Mexe tudo, vai tomar e vai dormir. Então, isso assim, todo mundo, né? Quando eu venho na consulta seguinte, ela falou, nossa, mas esse negócio, esse leite que você me passou, ele é milagroso, né? Não é milagroso não, ele vai umidificar, hidratar, né, o intestino, ele vai trazer todas essas fibras para formar bolo fecal, e fazendo à noite, né, fica um leite quente, fica um alimento, né, que ajuda até a gente acalmar para estar dormindo, né, e ajuda ao funcionamento intestinal no dia seguinte. Então aqui tá as dicas para vocês, pessoal. Bom, vamos falar finalmente então de proteína para terminar a nossa parte 2 dessa aula. As proteínas, então, para todos os tipos de dislipidemia, ficariam entre 15% a 20%, tá? E o que é importante a gente avaliar quando a gente fala de proteína, né? A gente tem que lembrar que a proteína animal, ela tem gordura saturada, e a gordura saturada, ela tem um comportamento inflamatório no nosso corpo. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente, além, né, hoje em dia, análises de pacientes que têm fatores de risco ou tem doença cardiovascular, tem que ser uma análise completa, não basta só eu olhar o perfil lipídico, tá, gente? Eu tenho que ver se esse paciente ele está dentro de um contexto inflamatório, né? Então, a proteína animal, ela é uma proteína inflamatória, tá? Mas quem é carnívoro, né? Quem gosta da proteína animal, a gente vai estar orientando para estar consumindo, controlando, né? A quantidade de gordura saturada que tem nesses alimentos, tá? Então, é sempre importante a gente estar controlando a quantidade de proteína para que a gente possa estar também, né, concomitantemente, né, estar controlando a quantidade de gordura saturada, porque a gordura saturada está em fontes de proteína animal, né? E aí, eu tenho uma experiência também na clínica de, apesar de eu estar trabalhando com pacientes que gostam de proteínas animais, eles não rejeitam experimentar, né, proteínas vegetais para a gente estar complementando essa proteína, já que a proteína vegetal ela não é inflamatória como a proteína animal, né, porque tem gorduras diferentes, né, tem mais gorduras, né, insaturadas do que saturadas, tá? Então, muitas vezes eu preciso, por exemplo, quem faz atividade física, muitas vezes eu dou sugestão de lanche com proteína vegetal em pó, para a gente estar complementando, né, essa proteína do dia, para não ter que ficar comendo muito queijo, muito presunto, né, muito ovo. Então, a gente tenta equilibrar. E eu tenho tido uma resposta, né, bem interessante, até porque hoje com a indústria de alimentos, com a tecnologia de alimentos, a gente está conseguindo fazer proteínas em pó com sabores mais agradáveis do que quando elas entraram no mercado, né? Então, eu gosto muito de alguns produtos, né? Depois eu posso passar para vocês no momento síncrono, se vocês estiverem interessados, que eu tenho tido uma boa resposta também, né, dos meus pacientes. E, gente, como a gente está trabalhando com paciente que, ora ele vai ser uma prevenção primária ou prevenção secundária, né, que já tem a doença cardiovascular, a gente precisa estar acompanhando a função renal, porque a elevação da pressão é muito frequente, a gente sabe que o paciente que tem uma pressão arterial elevada vai estar sobrecarregando o rim em longo prazo. E a gente sabe que o excesso de proteína também pode aumentar, né, a filtração glomerular e com isso pode sobrecarregar esse rim que já está sofrendo, né, com a presença de uma pressão arterial aumentada. Tá? Então, importantíssimo avaliar função renal. Né? Não só ureia e creatinina, mas também, né, pedir o cálculo do clearance de creatinina, que é a taxa de filtração glomerular. Tá? E aí eu trago aqui, né, um guia de medidas que é do programa do Dietbox, que é esse programa que eu uso nos meus atendimentos, tá? Que eu acho interessante, por exemplo, para carne, né? Então, quando é carne vermelha, né,
a 100 gramas dessa carne, ela vai estar correspondendo à palma da mão. Se for peixe, já é a mão inteira, tá vendo? Então, é interessante a gente estar orientando o paciente, né, que quando ele vai comer carne, né, ele pode estar comendo um pouquinho mais do peixe, né? A quantidade ideal de legumes, né, de vegetais, seriam com as duas mãos juntas, né? Quanto que é aproximadamente uma porção de macarrão ou de arroz, né, de 80 a 100 gramas, né? É um punho fechado, tá? E aí vai para outros alimentos também, que eu acho interessante, bem didático, a gente estar orientando a quantidade, tá? A gente coloca a medida caseira também, mas às vezes é interessante o paciente ter essa orientação visual, ok, gente? Então, aqui eu finalizo essa parte 2, tá? Aguardo vocês, então, para o nosso momento síncrono e depois convido vocês para estar assistindo a parte 3, que vai ser a continuidade desse tratamento da dislipidemia, que eu vou falar sobre gorduras e vitaminas e minerais. Até lá!